escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Que Deus esteja conosco nesse estudo da escola dominical, nesses tempos em que estamos fazendo online. Nós estudamos nesse trimestre, nesta revista, é tudo sobre Jesus. A lição de hoje é de número 13, ela encerra esse bloco de lições. Nós passamos o livro de Gênesis, 2 lições, o descendente da mulher e o cordeiro que substituiu o filho de Abraão. Estudamos em Êxodo, Jesus o cordeiro pascal. Estudamos em Levítico, Jesus, a nossa expiação, Jesus sendo anunciado nos livros do Velho Testamento. O descendente edificará a casa de Deus, estudamos em 2 Samuel. Jesus, o bom pastor, em Salmo, o cântico do justo também em Salmo. Marido pactual, estudamos em Cantares, o livro de Cantares anunciando a Jesus. Depois estudamos nos profetas. No livro de Isaías estudamos 2 lições, Jesus, o servo sofredor, e o guerreiro ensanguentado. As últimas 3 foram sobre o profeta Zacarias, as profecias. Zacarias anunciando a Cristo. Jesus, o nosso justificador, abordando Zacarias 3. Jesus, sacerdote e rei, Zacarias 6. E hoje, Jesus, o pastor rejeitado. Vamos abordar os capítulos final do capítulo 10 e o capítulo 11. Como são estudos a respeito de Cristo pelo profeta Zacarias, seria bom nós analisarmos um pouco a vida do profeta Zacarias. Quem foi ele? Ele era de uma das famílias da tribo de Levi, tribo de sacerdotes. Ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Quer dizer, ele profetizou em torno do ano 520 a mais ou menos 518, quando, depois do cativeiro dos israelitas, pelo decreto de Ciro, o povo volta para Jerusalém, para Israel, e então ele é chamado para despertar os judeus que retornaram do cativeiro para completar a tarefa da construção do templo, reconstrução do templo, que nós sabemos que foi destruído. Ele, profeta Zacarias, é um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Tem referências muito detalhadas, comprovadas sobre a vinda do Messias. O que nós já dissemos aconteceu cerca de 400 anos depois. Então, no capítulo em que estudamos Jesus, o nosso justificador, que foi em Zacarias 3, que o professor há 2 domingos atrás ministrou para nós, é apresentada a figura do sumo sacerdote Josias e do lado do anjo do Senhor, Satanás fazendo acusações e maquinações contra o sumo sacerdote, mas o Senhor repreenda a base. Então, mesmo com tantas acusações, Jerusalém não vai deixar de ser defendida pelo Senhor. Depois, em Zacarias 6, no domingo passado, estudamos Jesus como rei, com a sua coroa, cheio de poder, e como sacerdote, intermediando. Nós vimos como ele, Cristo, é apresentado como um renovo. O que é um renovo? É um broto depois de uma raiz que foi
decepado que tinha em cima, sobrou só aquela raiz, então surge um ramo novo. E hoje nós vamos estudar o pastor, o verdadeiro pastor. E tem uma profecia muito importante que é Cristo traído por 30 moedas de prata. E nós sabemos que lá em Mateus 27:3 e 27:9, no 27:3 está assim, eu vou fazer a leitura. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eu li de 3-5. Se nós lemos agora o versículo 9, usaram essas moedas para comprar uma terra. Então está escrito assim: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso está em Mateus, mas nós vamos ver em Zacarias acerca dessas 30 moedas de prata que nós falamos. Então aqui nós podemos repetir numa visão total o que podemos aprender sobre Cristo em Zacarias. É um livro que tem 8 profecias, 8 visões, mas nós vamos destacar 3. Jesus nos justifica ao vestir as nossas vestes sujas pelo pecado, nos dando vestes limpas. Então é aquela cena, o acusador e a defesa. Depois, Jesus lida com o nosso pecado como sacerdote e rei, e por isso ele é capaz de salvar o seu povo. Um sacerdote, ele é o intermediário, e Jesus é o sumo sacerdote. E rei, porque com ele está todo o poder. E a lição de hoje, que é Jesus como o bom pastor. Então, ao mesmo tempo, bem retratado, e Deus faz com que Zacarias assuma a figura de pastor, para ele ser rejeitado pelo povo e entender a humilhação que Jesus passou por ser rejeitado pelo seu próprio povo. Como nós vemos em João, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E isso foi uma grande humilhação. Então, nós vamos analisar que capítulo 10, vamos fazer uma transição de 10 para 11. O capítulo 10 começa com chuvas refrescantes e confortos, Deus abençoando Israel. Então vamos ler em Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz nuvens de chuva, e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo, porque os ídolos do lar são coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores. Mas nós vemos que ainda esse capítulo começa com chuvas serôdias. A hora que começamos o capítulo 11, é como se começasse com um lamento poético sobre Jerusalém, não chuvas, aguaceiros, erva do campo. Mas o 11 começa assim: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então nós podemos ver nesses 3 versículos do capítulo 11, fogo consumindo cedros, gemido de carvalhos, bosques derrubados, uivo de pastores, bramido de filhos de leões. Na verdade, o capítulo 11
começa com uma profusão de tempestades destruidoras. Cedro, cipreste, carvalho, tudo isso é madeira de excelente qualidade. E tudo isso era muito admirado. E também o vale do Rio Jordão era arborizado, frutífero. Tudo isso está sendo anunciado que seriam destruídos. Então, nós vemos a lição de hoje, nós vamos, na verdade, dividir em 3 itens. O juízo de Deus contra Jerusalém, a terra e o rebanho, que é o povo. A rejeição do profeta pastor de Israel. Zacarias vai assumir a função de pastor e ele vai ser rejeitado. E o profeta pastor rejeitado, representando Cristo Jesus, rejeitado pelos seus. Então, esta é a ênfase da nossa lição. Então, dividida em 3 partes, vamos começar com a parte 1. Deus traria juízo para o seu povo, por quê? Devido à maldade praticada no seu meio. O julgamento de Deus alcança toda a extensão de Israel. Ali que nós lemos Líbano, Bazã, Vale do Jordão, tudo aquilo que as pessoas mais se orgulhavam era mais fértil, mais frutífero, que tinha as madeiras de melhor qualidade. Então, o julgamento e a condenação. Mais uma vez, nessa época, o povo de Deus era governado por líderes ruins, homens ímpios, quaisquer que fossem essas lideranças. Nós vamos analisar os diversos tipos de líderes. Aqui nós podemos ver carvalhos, que madeira maravilhosa que tinham. Os cedros do Líbano, a sua imponência é tão grande, eles estão no centro da bandeira. A durabilidade, a madeira que tinha. Nós vemos que o rei Salomão importou cedros do Líbano para a construção do templo, porque era um templo para ser durável e com aquilo tudo que fosse mais excelente. Ciprestes, força e resistência representam. Soberba do vale do Rio Jordão era o vale arborizado e frutífero. Então, tudo isso está sendo anunciado ser destruído. A condenação de Israel e o abandono do povo pelos chamados pastores, no caso, então os líderes maus que dirigiam aquela nação e não cumpriam com aquilo que era a aliança que Deus havia feito com essa nação escolhida. Deus está, então, anunciando o seu juízo sobre esses pastores ou líderes que aqui são comparados, como nós lemos, com verdadeiros leões que se alimentam das ovelhas, ao invés de pastoreá-las. Líderes do povo, pensa também, podemos puxar isso para a atualidade, que ao invés de suprirem o que o povo precisa, se alimentam, sugam das suas ovelhas. Mateus 7, versículo 15, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, agora nós vamos passar, então isso é por quê? Porque o povo não estava andando dentro do caminho da aliança e os seus líderes menos ainda. Zacarias deve, por orientação de Deus, nós vamos ver isso dentro do capítulo 11, nós lemos de 1 ao 3, vamos ver do 4 até o final, até o 14. Zacarias deveria se apresentar como um pastor daquele povo, destinado a receber o juízo de Deus. Tarefa difícil, hein? Representar o relacionamento entre o Senhor e o povo de Jerusalém, que está sendo condenado. Ele sabia de antemão que Zacarias não seria ouvido e ele seria rejeitado e odiado. Mas Zacarias narra o que fez. Isso aqui é um servo dócil nas mãos de Deus, faz aquilo que Deus manda. Ele narra o que ele fez e diz que, como pastor, ele tomou para si 2 varas, que mais para frente veremos que ele quebra cada uma para mostrar
o estrago que estava sendo feito na aliança com Deus. 2 varas. Uma vara ele chamou de graça e a outra ele chamou de união. Por que a vara da graça? Graça é bênção de Deus ao povo, que Deus dá de graça, o povo não merece. E união era Israel e Judá. Israel eram 10 tribos, Judá as 2, que incluía Judá e Benjamim lá embaixo, no sul. Juntando tudo isso era a nação inteira. Então, uma era graça, bênção, e a outra união, Israel e Judá em paz, o povo todo junto, e ele, o pastor, segurando essas 2 varas. Essa é a visão e a forma que ele representa. E Zacarias fala que apacentou as ovelhas e que, em termos de trabalho, depois de 1 mês, ele teria destruído 3 pastores. Como assim destruído 3 pastores? Na verdade, ele fez as mensagens atacando os 3 tipos de líderes que estavam andando no mau caminho. Primeiro, reis, que se desviavam do Deus vivo e seguiam ídolos. Que rei? Rei naquele tempo e rei que veio depois, por exemplo, podemos lembrar de Herodes. O que Herodes fez? Era um rei que se desviava de tudo que era bom, matou João Batista, perseguiu, fez tudo aquilo que nós conhecemos. Os sacerdotes representavam outros líderes. Sacerdotes pararam de ser santos e abusavam das pessoas. Faziam aquilo que interessava para eles e não criar aliança com Deus. E os profetas, porque profetas pararam de ser porta-vozes de Deus e diziam aquilo que o povo queria ouvir ou que o rei queria ouvir. Então, esses 3 pastores que ele fala, deu cabo de 3 pastores, são esses maus dirigentes, eles teriam sido alertados por Isaías. As ovelhas se enfadaram do pastor, como era previsto. Imagine ele falando tudo isso, como que a reação do povo acontecia. Se nós olharmos os versículos de 9 em diante, nós teremos: então disse eu, não vos apacentarei. O que quer dizer? Morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Aí eu tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos, pois foi anulada naquele dia. E os pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, veja a rejeição do pastor, reconheceram que isto é a palavra do Senhor. Eu lhes disse, fala Zacarias, se vos parece bem, dai-me meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, magnífico aqui é irônico, preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Nós temos, então, que o povo foi entregue aos falsos pastores, que aqui estão descritos, e que a humilhação do pastor, que no caso era o profeta pastor Zacarias, se apresentando como pastor, pedindo o seu salário para as ovelhas, e ao oferecer as 30 moedas de prata, humilharam o pastor, porque esse salário era um salário insignificante de um escravo. E o povo sentiu realmente, ficou registrado, repugnância do pastor bom, que era Zacarias, mas que ali representava o bom pastor, que era Jesus, que viria. Em Zacarias 11, versículo 13, nós lemos que a ironia, que eu registrei a hora que foi lida, a quebra das varas nos versículos seguintes, e vamos lembrando, quem eram então esses pastores, líderes maus, que aqui também, às vezes, usamos a palavra sinônima pastor. Rei, um mau, podemos lembrar, Herodes, sacerdotes, que trabalhavam no templo e não tinham interesse na vida espiritual do povo, alimentar o povo, mas faziam comércio. Lembram-se quando Jesus entrou no templo? Falou que
eles haviam transformado em um covil de salteadores. Então, o verdadeiro pastor entra em cena. Veja nos versículos 15 em diante do capítulo 11 de Zacarias que nós estamos estudando. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Então, nós vemos aqui a descrição do que estava acontecendo. Então, ao anunciar que viria um verdadeiro pastor e que o povo iria se arrepender de ter rejeitado o verdadeiro pastor de Israel, nós vimos, quando Jesus chegou, o que ele fez? Purificou o templo, primeiro, porque era o centro da vida religiosa de Israel. Jesus pregou para a parte espiritual da vida do povo de uma forma tão maravilhosa, com tanta autoridade, que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Se nós abrirmos em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, o que nós podemos encontrar? 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, aqui referindo-se ao Sermão no Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus Cristo amou aquele povo, Jesus, o bom pastor. Jesus abençoou as crianças, curou os doentes. Jesus alimentou os famintos, ressuscitou os mortos, anunciou o evangelho do reino de Deus, fez tudo. E como foi tratado pelos judeus? Com repugnância, como nós acabamos de ver numa visão de um profeta 400 anos antes, que se fez passar por pastor, sendo rejeitado e desprezado pelo povo. Então é uma profecia anunciando o que viria a acontecer. Jesus também foi avaliado por 30 vergonhosas moedas de prata. Grande insulto não só a Cristo, como ao Pai que o enviou. Nós vimos a concretização das profecias de Zacarias? Sim, no juízo imediato de Deus. Quando? A destruição de Jerusalém e a destruição do templo, que eles tanto valorizavam e tanto significavam, e era a presença de Deus no meio do povo. O juízo imediato de Deus sobre eles veio no ano 66 depois de Cristo. Como que foi? Alguns rebeldes mataram soldados romanos e expulsaram outros. Como resposta, Tito, filho do imperador romano Vespasiano, invadiu Jerusalém e os romanos destruíram toda a cidade, inclusive o templo maravilhoso de Salomão, cheio de cedros, de ouro, de glória, que é onde representava a presença concreta de Deus no meio daquela nação. Isso veio a curto prazo. Agora, a profecia de Zacarias, a longo prazo, juízo para todas as gerações, porque o povo rejeitou o pastor. O Senhor rejeitou Jerusalém, julgou severamente, e você, e eu, e todos quanto? Jesus vai retornar e vai trazer juízo a todos quantos o rejeitaram e rejeitam. É preciso, portanto, que cada um compreenda a humilhação que foi feita ao ser rejeitado Cristo pelo seu povo, e a humilhação quando cada pessoa não aceita Cristo, o bom pastor, como seu Senhor e Salvador. É importante também louvar a Deus pelo fato dele mesmo, na sua humilhação, ainda assim manifestar a sua glória, tanto na salvação como na condenação. E eu gostaria de nós analisarmos a planta do tabernáculo para
fechar a nossa meditação dessa lição da escola dominical. Cristo é o bom pastor. Observa esta figura e você vê que ao entrar, na verdade, Jesus cumpre todos os símbolos, mas começando aqui dentro só do tabernáculo, sem analisar o átrio, eu sou a porta, disse Jesus. Jesus é a luz do mundo. Olhem, Jesus é o pão da vida. O Espírito Santo transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis, mas Cristo Jesus ora e intercede por nós aqui na presença do Pai, ao qual nós podemos chegar, porque com a morte de Cristo o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então, acheguemo-nos a Deus, por intermédio de Cristo, o nosso bom pastor. Nós podemos fechar comentando agora a morte de Zacarias. A morte de Zacarias está em Mateus. Vamos abrir Mateus 23, de 33 a 37, onde tem palavras de condenação para a cidade de Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, mas também tem sobre a morte de Jeremias. Vamos ler de Mateus 23, de 33 a 37. Por isso, serpentes, raça de víboras, está no 33, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Vejam a que ponto chegou a rejeição. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E continua do 37 em diante sobre Jerusalém, falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Que Deus realmente faça com que estas palavras sedimentem no nosso coração e frutifiquem em ações, ação de reconhecimento e acolhimento de Cristo, nosso bom pastor. Vamos orar encerrando? Querido e amado Deus, para estar na tua presença, suplicamos o perdão sobre os nossos pecados para limpos ter a nossa voz chegando até o Senhor, uma vez que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Te agradecemos pela luz da sua palavra iluminando os nossos passos, enchendo o nosso coração de fé e de paz. Abençoa, Deus, a nossa igreja, a toda a sua igreja espalhada sobre a terra. Abençoa, Deus, a nossa nação. Dá que pela sua graça e pela sua misericórdia haja união, bênção, tempos de prosperidade e de paz para o nosso Brasil, para a sua santa e amada igreja, para que o seu nome seja santificado. Nós oramos a Deus porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.